Oi, pessoal, estou aqui. Primeiro que tudo, muito obrigado por vocês estar me sendo os meus seguidores. Permaneça se inscrevendo no meu canal, permaneça dando joinha, curtindo, que eu fico muito grata e agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Hoje eu quero trazer para vocês uma história verdadeira que está escrito no livro, na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 37 até o 50. É uma história muito longa, muito boa e muito verdadeira, uma história de exemplo de vida, de sofrimento e um exemplo de vida para nós, que a pessoa foi sofrimento na vida, mas depois ele teve uma grande vitória. Então nós vamos falar de José. Eu vou fazer um pequeno relato porque a história é longa. Então José era filho de Jacó. José tinha 11 irmãos. E José era filho de Jacó com Raquel, filho da sua velhice. E Jacó amava muito José, porque José era temente a Deus. José era um menino dedicado, amoroso e muito carinhoso. Com tudo que ele fazia, ele prosperava. E seus irmãos começaram a invejar José. E José começou a ter sonhos. E contou seus sonhos. E nesse contar de sonho, ele foi invejado pelos seus irmãos. E seus irmãos começaram a maltratar, a chamar ele de sonhador, começou a judiar dele, até que tramaram a morte de José. Mas pegaram José, bateram em José, jogaram numa cisterna. Depois eles iam passando um mercador que comprava, que andava comprando escravo. Eles venderam, acharam melhor ganhar dinheiro em José do que matar José. Aí venderam José. José foi parar no Egito. José foi comprado pelo guardião da guarda de Faraó, o Potifar. Potifar comprou ele para ser mordomo da sua casa. Esse homem prosperou na casa de Potifar. Esse homem tomou conta de tudo que era de Potifar. José prosperou, José enricou a vida desse homem. Só que a mulher começou a dar em cima de José, a mulher de Potifar. Então ele não quis trair, que ele era temente a Deus e temente a seu dono. E aí ela foi e arrancou a roupa de José e defamou José. José foi parar na cadeia. José passou muitos anos na cadeia, mas lá José era dedicado, começou também a prosperar dentro da cadeia, começou a ter amizade com o chefe da guarda da cadeia, começou a ter amizade com todo mundo e começou a prosperar. Lá tinha duas pessoas junto com ele, tiveram sonho. Ele foi e revelou o sonho desses companheiros de cela. E teve um deles que foi morto e o outro foi solto, que era um padeiro. E quando ele saiu, disse: lembre-se de mim lá fora. José permaneceu na cadeia. Aí Faraó teve grande sonho, teve 2 sonhos. Ninguém conseguiu decifrar os sonhos de Faraó. Só que o padeiro disse: na cadeia tem uma pessoa que sabe decifrar sonhos. Levaram José até Faraó. José decifrou o sonho de Faraó. Faraó se encantou com José, falou que nunca viu na terra um homem com espírito de Deus. Faraó tirou um anel do dedo, colocou seu anel no dedo, na mão de José, vestiu ele de veste de linho, deu uma esposa para ele e deu um poder de ser governador de toda a terra do Egito. José começou a governar, José começou a comprar toda a terra do Egito. José se transformou com sua mão poderosa e com a mão poderosa de Deus, um grande governador do Egito. Só que houve uma grande seca. Nessa grande seca, só quem tinha alimento através de José era lá no Egito. E seus irmãos foram comprar mercadoria lá. Chegaram lá, de longe José reconheceu seus irmãos. Mas seus irmãos não reconheceram José, porque o faraó tinha vestido José, trocado o nome de José, botado pulseira na mão de José, anel de ouro, e tinha trocado o nome dele. E ele era um governador. Chegaram lá, os seus irmãos se prostraram diante dele. E ele lembrou do sonho que ele tinha tido na infância dele.
José, quando José foi vendido, ele tinha 17 anos. Quando ele foi abandonado pelos seus pais, foi tirado do amor, do aconchego da sua casa, do amor do seu pai. Ele tinha 17 anos, era um adolescente. E quando José se tornou governador, quando ele chegou até Faraó, ele tinha 30 anos. Então Faraó transformou José no maior governador do Egito. E ele se casou, teve filhos. Ele teve 2 filhos. Um se chamava Manassés e o outro se chamava Efraim. Então, o nome Manassés significava assim, o nome do primogênito era Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Efraim significa, a palavra Efraim diz, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, Efraim significa que Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aonde ele teve mais aflição foi onde ele cresceu, onde ele casou, formou uma família. E seus irmãos foram comprar e não reconheceu, mas ele reconheceu. E o mais importante em tudo isso, que José perdoou seus irmãos. Mas ele ainda brincou, ainda foi saber se ele ainda tinha a mesma conduta. Mas ele viu que eles tinham mudado, a personalidade, a conduta deles. E eles foram e perguntou se seu pai ainda era vivo. Eles falou que era, eu sou José, falou para os seus irmãos, eu sou José, aquele que você vendeu como escravo. E eles se prostraram diante de José e abraçaram e pediram perdão, e José a perdoou e trouxe seu pai e toda a sua família para morar no Egito. E ele se o faraó deu as melhores terras para Jacó, o pai de José. Então, meus amados, eu quero dizer a você que através da inveja, quantas famílias destruídas por causa do espírito da inveja. Tudo isso aconteceu com José por causa que os irmãos tiveram inveja de José. Os irmãos criaram ódio, botaram ódio no seu coração através da inveja. A inveja, meus irmãos, já vem do começo da Bíblia. Então, mas o José, quando a pessoa tem promessa, ele sofreu, ele foi vendido como escravo, ele foi tirado do leito da sua casa, do amor do seu pai, sofreu, apanhou como escravo, foi preso. Mas ele tinha sonho, ele tinha promessa de coisas na vida, ele tinha promessa de vida, ele tinha promessa dada por Deus, ele era um homem de Deus, ele nasceu para crescer, ele tinha sonhos, e os sonhos dele, ninguém pode destruir um sonho de ninguém. E quando José chegou até Faraó, ele já estava com 30 anos, então ele sofreu de 13 anos de sofrimento, mas Deus compensou o sofrimento dele e recuperou a sua família, teve um lar abençoado. E eu quero dizer a vocês que através da mentira e através da inveja, quanta família não é desprezada? A inveja, minhas irmãs, está dentro da igreja, está dentro da nossa casa, está no nosso trabalho, está no nosso dia a dia. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, estamos fortalecidos no Senhor, a inveja não nos destrói. Ela não tem capacidade de nos destruir, ela não tem capacidade de nos envergonhar, ela não tem capacidade de tirar nosso caráter,
ela não tem capacidade de nada, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, o inimigo vem com sua inveja, mas Deus é na nossa vida e nós damos a volta por cima e nos colocamos de pé, porque Jesus nos sustenta. Agora precisa ser fiel como José. José não traía a fé dele com nada, nada tirava ele da presença do Senhor, nem a chicotada, nem a prisão, nem a fome, nem a nudez tirou ele da presença do Senhor. Assim também tem que ser nós, nada pode tirar nós da presença do Pai, para que nós tenhamos uma vida abençoada, para que nós venha realizar nossos sonhos, para que nós tenhamos uma vida aconchegada com Deus, para que nós tenhamos paz, alegria dentro dos nossos corações. Permaneça com Cristo, permaneça, seja lá, não importa se seu sonho acabou, importe que você volta a sonhar e realize os seus sonhos. Fica na paz do Senhor, se inscreva no meu canal MSC 63, que é Maria do Socorro Cavalcante. Permaneça em Cristo Jesus, inscreva no meu canal, coloque sempre um joinha, esteja sempre comigo, que eu estarei sempre com vocês. Que Deus abençoe vocês, povo lindo, povo de Deus. E eu sempre nas madrugadas estarei orando por todos vocês. E verifique a sua vida como está com Deus. Permaneça com Cristo. Não desista dos seus sonhos, porque José não desistiu. Amém.